Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos da aula de hoje: identificar os tipos de ligações químicas existentes, compreender o que são ligações iônicas ou eletrovalentes e praticar o conhecimento com atividades. E aqui temos uma molécula do nicotinato de cromo 3, para simplificar aqui para a gente as ligações químicas que existem nas substâncias. E os questionamentos da aula: como uma ligação iônica é formada? Será que encontramos ligações iônicas na nossa rotina diária? E aqui temos uma molécula, aqui, um composto iônico, tiocianato de potássio. Vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas, então. São interações que ocorrem entre átomos, portanto, interatômicas, de elementos químicos para formar moléculas ou substâncias. E aí a gente tem uma figura aqui do Linus Pauling, que vocês lembram de aulas anteriores, fala sobre a distribuição dos elétrons, né, na eletrosfera, e aí essas ligações químicas ocorrem entre os elétrons que ficam lá na última camada, que a gente chama de camada de valência. De acordo com a natureza das ligações e o tipo de interação existente entre os átomos, podemos ter 3 tipos de ligações químicas diferentes: as ligações iônicas ou eletrovalentes, as ligações covalentes ou moleculares e as ligações metálicas. Agora, vamos ver com mais detalhes as ligações iônicas. Então, ligação iônica ou eletrovalente é também denominada de ligação química heteropolar, pois esse tipo de ligação química ocorre com a formação de íons, isto é, cátions e ânions. Essa ligação acontece entre elementos químicos com uma diferença de eletronegatividade significativa, geralmente um metal e um ametal. Então, o termo aqui, heteropolar, né, hétero de diferente, então, de cargas diferentes, elas têm relação aí com a formação de íons, cátions positivos e ânions negativos, que se encontram para formar substâncias. Então, o cátion ocorre quando um átomo neutro perde elétron e adquire carga positiva. Então, lembra, o elétron é uma carga negativa. Se eu estou perdendo o negativo, eu estou ficando com prótons a mais, positivos a mais. Por isso, então, quando perde um elétron, ele adquire carga positiva e aí a gente escreve, por exemplo, Na+, Ca2+. Então, cátion, sinal positivo, carga positiva. Já o ânion ocorre quando um átomo neutro ganha um elétron. Ganhou uma carga negativa e, por isso, ele adquire carga negativa. Então, ele vai ter mais elétrons do que prótons, né? Tem cargas negativas sobressalentes, por isso, o ânion, carga negativa, Cl1-, O-2. Então, sinal negativo para os ânions. E as ligações iônicas, então, ou eletrovalentes, a gente sempre vai ter metal e ametal na maioria das vezes. Então, os metais apresentam de 1 a 3 elétrons na camada de valência, que é a última camada lá da distribuição, e tendência de perder elétrons e formar cátions. Já os nossos ametais apresentam de 3 a 7 elétrons na camada de valência e têm tendência de ganhar elétrons e formar ânions. E aqui temos alguns exemplos de ametais, né? Fósforo branco, bromo, iodo. Vamos fazer a primeira atividade, então? Olha só. O bromato de potássio, produto de aplicação proibida na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3. Sobre os elementos que compõem a fórmula da substância, responda. Letra A. A que família da tabela periódica cada elemento pertence? Da esquerda para a direita. Quais são metais? Há algum ametal nessa estrutura? Qual é ele? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, na letra A, a que família da tabela periódica cada elemento pertence? Então, de acordo com o enunciado, temos o potássio, símbolo K, da família 1 ou família 1A, o bromo de símbolo BR, da família 17 ou 7A, e o oxigênio de símbolo O, da família 16 ou 6A. E a letra B, a pergunta era assim, ó. Quais são metais? Há algum ametal na estrutura? Qual é ele, né? Então, a partir da família e do número de elétrons na camada de valência, temos metal somente o potássio e ametal o bromo e o oxigênio são ametais, pois apresentam 7 e 6 elétrons na camada de valência. Certo? Vamos lembrar algumas coisas aqui sobre as nossas ligações iônicas. Então, as ligações químicas ocorrem na eletrosfera, isso é, na camada de valência de um átomo que compõe um elemento químico, ou seja, os elétrons que estão mais distantes do núcleo são aqueles que vão participar realmente da ligação química. Nas ligações iônicas ou eletrovalentes, há predomínio de força eletrostática entre os íons formados. O que significa força eletrostática? É a força existente entre espécies químicas de cargas opostas, ou seja, positivo e negativo. Então, a força das cargas opostas chamamos de força eletrostática. Como que a gente pode fazer, então, a construção da nossa fórmula para a substância iônica? Então, fazer a distribuição eletrônica para cada átomo envolvido. Depois, encontrar a camada de valência para cada átomo. Definir o número de elétrons na camada de valência. Identificar quem é metal e quem é ametal e montar a fórmula iônica. Aí a fórmula iônica genérica fica dessa forma assim, ó. O C representando o cátion, o A representando o ânion, o X, que é o número de elétrons perdidos pelo metal, e o Y, que é o número de elétrons ganho pelo ametal, e aí a gente tem a posição aqui, né, oposta para que a soma dessas cargas ao total dê zero. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha só. Então, a gente vai ter a formação do NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, o primeiro passo, vou fazer a distribuição eletrônica, vou olhar lá na tabela periódica qual que é o número atômico, vou fazer a distribuição. Então, o sódio tem número atômico 11, né? Então ele tem os seus 11 elétrons e a camada de valência dele é 3s1. Tá? Ele é um metal, ele vai perder um elétron. Já o cloro tem o número atômico 17. Faço a distribuição segundo o diagrama do Linus Pauling e aí eu tenho a camada de valência dele aqui em vermelho, 3s2, 3p5, recebe um elétron. E aí a gente tem aqui uma representação, então, o sódio com aquele 1 elétron dele da camada de valência e o cloro com os seus 7. Então ele vai ter essa troca aqui para que a soma total desses elétrons aí dê 8. E aí, como ele tem um negativo do cloro e um positivo do sódio, a soma das cargas ali vai dar 0. E a fórmula molecular, então, NaCl para o cloreto de sódio. Vamos falar umas aplicações do cloreto de sódio, então? Adicionado a misturas para torná-las mais espessas, como produtos cosméticos de cuidado pessoal, como shampoo e bronzeadores. Limpa e desodoriza os dentes. Mantém o plasma sanguíneo equilibrado quimicamente. Mantém nossas mucosas umidificadas com a presença de água, como a região interna da boca. E evita a proliferação de micro-organismos em alimentos. Então, cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. E aqui a gente tem uma imagem dos cristais de cloreto de sódio, né, a formação aqui na fotografia e o arranjo dos íons. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui numa outra formação. Então aqui a gente tem o cloreto de cálcio, que é o CaCl2. Olha só, seguindo os passos, tenho lá o nosso cálcio de número atômico 20, faço a distribuição eletrônica, a camada de valência dele, 4s2. Perde 2 elétrons porque ele é um metal. Já o cloro, número atômico 17, distribuição eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, camada de valência 3s2, 3p5, e ele vai receber um elétron. Então ele é o ametal. E aí a representação fica assim, ó. Como o Ca, né, perdeu 2, vou precisar de 2 cloros aqui para ter, né, a união aí nas continhas das nossas cargas
dando 0. Então, por isso é CaCl2, porque eu vou ter 2 cloros, né? Cada um deles aí recebendo um elétron e o cálcio que perdeu 2 elétrons, fórmula molecular aqui, cloreto de cálcio. Algumas aplicações do cloreto de cálcio, então. Manutenção dos níveis de cálcio das águas das piscinas, do degelo de estradas durante o inverno. Na construção civil, ele acelera o enrijecimento do concreto. Área de mineração e refinamento, aplicação em antimofos e antiodores. E aqui tem uma fotografia do cloreto de cálcio. Temos mais um exemplo aqui dessa construção iônica. Olha só, agora a gente tem o brometo de alumínio, AlBr3. Então, seguindo a sequência, distribuição eletrônica dos 13 elétrons que tenho no alumínio quando átomo neutro. Faço a distribuição, camada de valência 3s2, 3p1. Significa que ele vai perder 3 elétrons e ele é um metal. Né? Já o nosso Br aqui tem número atômico 35. Na distribuição eletrônica, a camada de valência dele é 4s2, 4p5. Então, presta atenção, como a gente viu em aulas anteriores, estamos falando de camada de valência, tá? Então, todos os subníveis que pertencem ao 4, que é o maior número que está aqui nessa sequência, é a camada de valência para ele. E aí ele vai receber um elétron, que ele é um ametal. Então, a gente precisa fazer a junção aí dos dois elementos e a soma das cargas tem que dar 0. Então, Al mais 3 e o Br é menos 1, então vou precisar de 3 Brs para fazer a substância. AlBr3 é a fórmula molecular do brometo de alumínio. Algumas aplicações dele. Então, é agente de testes para pureza de substâncias, agente na síntese de outras substâncias químicas, não tem aplicação comercial, mas é cientificamente bastante utilizado. E aqui é a imagem do nosso brometo de alumínio. Vamos tentar uma atividade agora? Olha só. Qual a provável fórmula do composto formado pela combinação de um elemento X, cujo número atômico é 20, com um elemento Y de número atômico 9? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o enunciado fala assim, ó, qual a provável fórmula do composto formado pela combinação do elemento X, de número atômico 20, com o elemento Y, de número atômico 9? Então, seguindo os nossos passos. Então, se eu tenho o número atômico 20, quando ele é neutro, vai ter 20 elétrons, faço a distribuição eletrônica e vai terminar lá na camada de valência 4s2. Tá? E aí eu faço para o Y, Z9, faço a distribuição, a camada de valência dele deu 2s2, 2p5. Então, quantos elétrons tenho na camada de valência do nosso elemento chamado de Y aqui? Tenho 7. Quantos elétrons eu tenho lá no nosso elemento chamado de X? 2. E aí você pode ficar na dúvida. E agora, quem que vai perder o elétron, quem que vai receber? A gente pode fazer um pensamento bem simples. É mais fácil eu perder 7 elétrons ou é mais fácil eu perder 2 elétrons? Visto que aqui 4s2 é o único subnível da camada 4 que está preenchido é o S, e aqui ele está na camada 2. Aonde fica mais fácil perder? Qual está mais distante? São essas perguntas que você pode estar se fazendo. E aqui a gente tem, então, para o nosso elemento X, 4s2 é uma camada mais distante do núcleo, é mais fácil perder esses 2 elétrons, do que perder os 7 elétrons aqui do outro elemento. Então, o X vai perder os 2 elétrons, ele é o nosso metal na história, e aí ele vai ficar com essa descrição aqui quando ele se torna um cátion, X2+. E aí o nosso Y, então, tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai ter que ganhar mais um, o objetivo sempre é atingir 8, lembram disso? Na teoria do octeto? Então, ele vai ganhar um elétron, ele é o nosso ametal da história, Y-1. Então, quando eu vou fazer a junção aqui, eu vou ter X, Y, 2. Por quê? O X é mais 2, vai aparecer uma vez. O Y é menos 1, aparece 2 vezes. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 2 com menos 2, zeramos a carga e aí eu tenho a nossa ligação iônica aqui e a fórmula molecular XY2 para esse exercício. Certo? Vamos pensar um pouquinho sobre a aula? Tem uma reportagem aqui, se você acessar o QR Code com o celular, vai ter todo o texto completo e a reportagem diz o seguinte: agentes da separação. Solventes sustentáveis dissolvem celulose e têm uso amplo na indústria. Para muitas pessoas, a química é algo que pode ser perigoso. Na opinião popular, ela está associada a alimentos industrializados que podem fazer mal, armas de destruição em massa ou poluição. Como reação a essa situação, elevando-se em consideração aspectos ambientais de produção sustentável. A linha de pesquisa tem como objetivo desenvolver os chamados solventes verdes, que causam baixo impacto ambiental e são recicláveis. São líquidos iônicos, compostos de íons, moléculas ou átomos que ganham ou perdem elétrons durante um processo e, por isso, possuem carga elétrica diferenciada. Eles constituem uma alternativa aos solventes tradicionais, derivados do petróleo, utilizados na produção de plásticos, tintas, adesivos e detergentes. Os líquidos iônicos proporcionam maior estabilidade química e térmica, por isso são seguros, não são inflamáveis e não evaporam, o que diminui muito o risco de causar incêndios e explosões. Eles também são relativamente fáceis de se obter. Então, como a imagem da reportagem fala pra gente, muitas pessoas têm uma imagem ruim da química, mas a química está em todo lugar e faz parte do nosso organismo, da nossa vida, e a gente tem que pensar na química como uma solução para os nossos problemas, uma maneira de nos ajudar a viver melhor e não como um problema. E aí aqui a gente está falando sobre solventes verdes, que é uma alternativa aos solventes tradicionais que são bem poluidores. Na aula de hoje, então, estudamos os tipos de ligações químicas existentes, compreendemos o que são ligações iônicas ou eletrovalentes e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!